Prática 7. Nunca mais fique cansado durante o dia com essa técnica. O que eu vou te dizer a seguir pode até parecer um pouco bobo à primeira vista, mas na realidade isso tem um profundo mecanismo por trás para apoiá-lo. De forma simples, o que acontece é o seguinte: quando você está cansado, as suas pálpebras fecham, e quando você está em alerta, as suas pálpebras abrem. Isso acontece porque você tem neurônios no seu cérebro que, dependendo do seu nível de alerta, terão mais facilidade ou dificuldade de manter seus olhos abertos. Bom, até aqui isso parece bem óbvio, exceto pelo fato de que nós não pensamos com frequência na relação entre estar em alerta, como estão nossas pálpebras e para onde estamos olhando. Agora a questão é: o que acontece quando ficamos cansados? Basicamente, nossas pálpebras fecham e nosso queixo se move para baixo. E se você entrar numa sala de aula, talvez no período noturno, você com certeza verá alguns alunos de olhos fechados, escorando suas cabeças nas mãos e de repente acordando meio assustado. E eu particularmente fui uma dessas pessoas na minha época de estudante. Principalmente depois do almoço, quando o clima estava quente e o ar-condicionado estava ligado. Aquela somatória de fatores me faziam simplesmente apagar. Bom, quando estamos totalmente acordados, acontece o inverso. Nossas pálpebras se abrem completamente e nosso queixo tende a subir. E não, eu não vou te dizer para consertar sua postura. O que realmente quero te dizer é o que eu aprendi com um amigo psiquiatra de Stanford, que é o fato de que esses circuitos funcionam em loopings quando olhamos para cima. E isso acontece por algumas possíveis razões. Talvez seja porque as células da melanopsina estão na base da nossa retina, ou talvez seja porque elas estão lá com a função de captar a luz solar. De qualquer forma, esse sistema de alerta está ligado à posição dos nossos olhos. Portanto, quando olhamos para cima dessa forma, isso automaticamente envia um sinal para o cérebro de que devemos estar acordados e em alerta. Então, por mais que isso possa parecer ser uma ferramenta simples e boba, se você estiver se sentindo cansado, os seus sistemas de alerta do cérebro, incluindo o locus coeruleus e as áreas que liberam norepinefrina, podem ser muito beneficiadas ao você olhar para cima em direção ao teto. Mas não precisa se envergar muito para trás. Só de olhar assim para o teto e se manter nessa posição de 10 a 15 segundos já será o suficiente. Portanto, isso não é o mesmo que pôr a cara para cima de olhos fechados num dia ensolarado. Isso é relaxamento. Para o fim que queremos aqui, você precisa deixar seus olhos bem abertos e olhar para o teto, pois isso irá ativar algumas áreas do cérebro que estão intimamente envolvidas com um estado de alerta. Então, se você estiver caindo de sono durante o dia, talvez no trabalho, por exemplo, fazer isso pode ser muito útil para você. Por outro lado, muitas pessoas passam boa parte do dia olhando para baixo, seja enquanto usam seus celulares ou enquanto trabalham no computador com o monitor bem abaixo da altura do olho, fazendo com que elas sintam dificuldades em permanecerem acordadas e focadas. E se esse for o seu caso, eu recomendo que você posicione o monitor do seu computador um pouco acima do nível do olho, de modo que isso desperte seu estado de alerta e você consiga focar no trabalho que precisa fazer. E mais uma vez, isso só acontece por causa dessa conexão entre os circuitos neurais que controlam o estado de vigília e o ato de olhar para cima com as pálpebras abertas. E apesar de ser algo simples, isso está profundamente conectado em nossos circuitos neurais desde o nascimento deles. E o locus coeruleus tem um mecanismo muito interessante e poderoso com relação a como o resto do cérebro acorda, pois ele encharca o cérebro com norepinefrina a fim de acordar esses circuitos e você conseguir trabalhar com foco e atenção. Portanto, olhar para cima é uma forma de aumentar o seu estado de alerta, e olhar para baixo é uma forma de te deixar sonolento. Eu tenho só um amigo que usa o celular com a tela na altura do olho e realmente é ridículo. Mas se o seu objetivo é aliviar o sono e aumentar o seu estado de alerta, busque posicionar as telas do nível do olho para cima, e não ficar o tempo todo de cabeça baixa digitando, escrevendo ou lendo algo, pois assim você estará constantemente enviando um sinal de alerta para o cérebro e consequentemente conseguindo se concentrar por mais tempo nas suas tarefas.